Você já sentiu que existe algo mais? Um segredo sobre a prosperidade que escapa à lógica comum do trabalho duro e da economia? Uma chave antiga, poderosa, capaz de destravar um fluxo de abundância que parece reservado a poucos? Essa sensação não é imaginação sua. Ela ecoa através dos séculos. E a história que vou lhe contar agora não é apenas um conto do passado. É o início da revelação de um código. Um código que pode reescrever seu futuro financeiro e sua paz interior. Imagine o mar Mediterrâneo, há mais de 2.300 anos. Ondas furiosas castigam um navio mercante robusto. A bordo, um homem chamado Zenão, um comerciante fenício de sucesso, vê toda a sua fortuna, resultado de anos de trabalho árduo, afundar diante de seus olhos. Púrpura valiosa, bens exóticos, tudo engolido pelo mar implacável. Ele sobrevive. Chega às praias de Atenas, o centro intelectual do mundo antigo, apenas com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem contatos, sem perspectivas. O cenário perfeito para o desespero, certo? Para a maioria, sim, mas algo extraordinário aconteceu com Zenão. Enquanto caminhava pelas ruas de Atenas, buscando não por esmolas, mas por sabedoria, ele encontrou um livreiro. Lá, descobriu os escritos de Sócrates, lidos por um filósofo chamado Crates. Naquele momento, em meio à sua maior perda material, Zenão sentiu uma faísca, uma compreensão que mudaria tudo. Anos depois, já como um filósofo respeitado, fundador de uma nova escola de pensamento que se reunia sob um pórtico pintado a Stoa Poikile, Zenão diria as palavras que ecoam até hoje: "Devo minha próspera viagem à filosofia, ao meu naufrágio." Como pode ser? Como a perda total pode ser o início da maior prosperidade? Porque Zenão, forçado pela circunstância extrema, tropeçou no primeiro dos códigos milenares da abundância. Códigos guardados e praticados pelos estoicos, homens como Sêneca, o conselheiro do imperador e um dos homens mais ricos de Roma, Epicteto, o escravo que se tornou mestre dos livres, Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou o maior império do mundo a partir de princípios internos. Esses códigos não são sobre truques financeiros ou sorte, são sobre a arquitetura da mente, sobre leis universais que governam o fluxo da energia que chamamos de riqueza. Por séculos, esses códigos permaneceram fragmentados, sussurrados, codificados em textos filosóficos densos. No século XX, visionários como Napoleon Hill e Bob Proctor começaram a redescobrir peças desse quebra-cabeça, aplicando-os e gerando resultados espantosos. Mas hoje, aqui e agora, vamos reunir esses códigos. Vamos decifrá-los juntos. Este não é um exercício intelectual, é um manual de ativação. Uma vez que você compreende e aplica esses códigos, a escassez se torna uma ilusão do passado. A abundância se torna seu estado natural. Você está pronto para receber essa herança? Para ativar o poder que já reside em você? Então respire fundo, silencie as dúvidas, abra sua mente, pois estamos prestes a desvendar o primeiro código, aquele que Zenão descobriu nas cinzas de sua fortuna perdida. Primeiro código: a realidade refletida. O que Zenão percebeu naquele dia fatídico em Atenas, após perder tudo, foi uma verdade tão profunda que abala os alicerces da nossa compreensão comum da realidade. Ele compreendeu o primeiro código. O mundo exterior é, invariavelmente, um espelho do seu mundo interior. Não é uma metáfora poética. É uma lei operacional do universo. Mude o que você vê no espelho interno, e a imagem refletida, sua realidade externa, não terá outra escolha senão se ajustar. Parece simples demais? Os segredos mais poderosos frequentemente são. Mas a aplicação exige maestria. Sêneca, exilado na Córcega por ordem do imperador Cláudio, poderia ter se consumido em amargura e ressentimento. Era o que o espelho externo mostrava: isolamento,
perda de status, injustiça. Mas Sêneca aplicou o código. Voltou seu foco para dentro. O que ele escolheu ver em seu espelho interior? Oportunidade para escrever, tempo para refletir, chance de fortalecer seu caráter. Ele cultivou riqueza interna, de sabedoria, de paz, de resiliência. O resultado? Quando foi chamado de volta a Roma, não apenas sua reputação estava intacta, mas sua influência e riqueza haviam se multiplicado. O exterior se ajustou ao interior. Epicteto, nascido escravo, com um corpo aleijado pela brutalidade de seu mestre. Seu espelho externo refletia servidão, dor, limitação, mas o que ele cultivou em seu espelho interior? Liberdade absoluta da mente, dignidade inabalável, poder sobre suas próprias respostas. Ele se tornou um farol de sabedoria, atraindo os homens mais livres e poderosos de Roma para aprender aos seus pés. O exterior, novamente, seguiu o interior. Bob Proctor, em nossa era, redescobriu essa chave aos 26 anos. Endividado, sem educação formal, sem perspectivas claras. Ele leu Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, e a ficha caiu. Ele passava os dias olhando para fora, esperando que as circunstâncias mudassem, culpando a economia, a falta de oportunidades. Ele percebeu que o poder não estava lá fora, estava no espelho interno. Ele começou a mudar deliberadamente a imagem que via dentro de si. Deixou de se ver como pobre e limitado e começou a se ver como próspero e capaz. Em um ano, sua renda explodiu. Não porque o mundo mudou para ele, mas porque ele mudou para o mundo. Como isso funciona na prática? Sua mente subconsciente, onde residem suas crenças mais profundas e sua autoimagem, opera como um projetor. Ela projeta na tela do mundo aquilo que está gravado nela. Se a gravação é de escassez, medo e limitação, é isso que você encontrará lá fora, confirmações da sua crença. Se a gravação é de abundância, confiança e possibilidade, o mundo conspirará para lhe mostrar exatamente isso. Musônio Rufo, outro mestre estoico, dizia: "Não me mostre sua casa ou suas posses para eu avaliar sua riqueza. Mostre-me o estado da sua mente, porque a mente é a causa. O mundo material é o efeito. Faça isso agora mesmo, onde quer que esteja. Feche os olhos por um instante, ignore o saldo bancário, as contas a pagar, as notícias econômicas. Volte-se para dentro. Pergunte-se: qual é a imagem predominante que eu tenho de mim mesmo em relação à prosperidade? Sinto-me merecedor, capaz, abundante por natureza? Ou sinto dúvida, ansiedade, falta? Seja honesto. Não julgue, apenas observe. Agora, independentemente do que viu, faça uma escolha consciente. Comece a pintar uma nova imagem no seu espelho interior. Visualize-se movendo-se pelo mundo com confiança, tomando decisões sábias, vendo oportunidades, sentindo gratidão pela abundância que já existe e pela que está a caminho. Sinta a emoção dessa imagem. Mantenha-a por alguns segundos. Faça isso todos os dias, especialmente pela manhã, antes de olhar para o mundo exterior. Calibre seu espelho interno primeiro. Lembre-se das palavras de James Allen. O homem é literalmente o que ele pensa, sendo seu caráter a soma completa de todos os seus pensamentos. Este é o fundamento. O primeiro código. Grave-o em sua consciência. Eu não atraio o que eu quero superficialmente. Eu manifesto o que eu sou profundamente. Meu interior cria meu exterior. E segundo código, a moeda invisível, o valor que precede o dinheiro. Uma vez que você começa a ajustar seu espelho interior, o próximo passo é entender a verdadeira natureza da troca no universo. Crisipo, o brilhante sucessor de Cleantes na liderança da Estoa, passou anos observando a agitação do porto de Atenas. Ele viu navios chegarem carregados, outros partirem vazios. Viu fortunas serem feitas e perdidas.
E ele percebeu algo crucial que escapava à maioria. A verdadeira economia não era a das moedas de ouro e prata que trocavam de mãos. Ele descobriu o segundo código. Existe uma moeda invisível, feita de valor, serviço e contribuição. E quem domina a circulação desta moeda, inevitavelmente comanda o fluxo da moeda visível. Os mercadores mais consistentemente prósperos não eram necessariamente os mais espertos em barganhar preços. Eram aqueles cujos nomes eram sinônimos de qualidade, confiança, soluções. Eram aqueles que entregavam mais valor percebido do que o preço que cobravam. Eles operavam primariamente na economia invisível. Sêneca personificou isso. Sim, ele acumulou grande riqueza material. Mas como? Ele não focava em acumular denários, focava em multiplicar valor. Suas peças de teatro não eram mero entretenimento, eram lições de ética e sabedoria que elevavam a sociedade romana. Seus conselhos ao imperador, pelo menos inicialmente, buscavam o bem do Estado. Seus escritos filosóficos ofereciam consolo e orientação prática a milhares. Seus investimentos eram frequentemente em empreendimentos que traziam benefícios reais, como melhorias na agricultura ou no comércio. A moeda invisível que ele distribuía abundantemente, sabedoria, orientação, soluções, melhorias, retornava a ele na forma de moeda visível, riqueza, influência, respeito. Marco Aurélio, no trono imperial, poderia ter se dedicado apenas a usufruir do poder. Mas suas meditações revelam um homem obcecado em servir, em contribuir, em cumprir seu dever para com o organismo maior do império e da humanidade. Ele entendia que sua posição não era um direito, mas uma plataforma para gerar valor em escala massiva. O que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha, ele escreveu, capturando a essência da moeda invisível. Bob Proctor novamente traduz isso para nossa linguagem. O dinheiro é simplesmente uma recompensa pelo serviço prestado. É uma medida do valor que você entrega. Se você quer mais dinheiro, simplesmente encontre maneiras de servir mais, de entregar mais valor. Napoleon Hill ecoou isso em Pense e Enriqueça. Preste mais serviço do que aquele pelo qual é pago, e logo será pago por mais serviço do que presta. O segredo crucial, que tantos ignoram na ânsia pelo resultado final, dinheiro, é que o valor deve vir primeiro. Você não recebe para depois dar valor. Você dá valor para então receber a recompensa. Cleantes, o estoico que carregava água à noite para estudar filosofia de dia, entendia isso perfeitamente. Ele não estava apenas trocando seu tempo e esforço físico por algumas moedas. Ele estava investindo na moeda invisível mais preciosa: conhecimento, disciplina, caráter. Anos depois, quando se tornou o respeitado líder da Estoa, a moeda visível fluiu para ele naturalmente, como consequência do imenso valor interno que havia cultivado. Como aplicar este código hoje? Mude suas perguntas fundamentais. Em vez de "quanto posso ganhar com isso?", pergunte "quanto valor genuíno posso criar aqui?". Em vez de "qual o mínimo esforço necessário?", pergunte "como posso exceder as expectativas e entregar o máximo de contribuição?". Em vez de "o que o mundo, meu chefe, meus clientes me devem?", pergunte "que problema posso resolver? Que necessidade posso atender? Que vida posso melhorar hoje?". Hierócles, outro estoico, visualizou isso como círculos concêntricos se expandindo a partir de você. Seu eu, sua família, sua comunidade local, sua cidade, seu país, a humanidade. Quanto mais amplos os círculos que seu valor alcança, maior a abundância que retorna ao centro, você. A moeda invisível tem propriedades quase mágicas. Ela se multiplica ao ser usada. Quanto mais valor você cria, mais capaz se torna de criar valor. Ela transcende crises econômicas.
Mesmo quando a moeda visível escasseia, a demanda por valor real permanece. Ela gera riqueza sustentável, baseada em contribuição genuína, não em especulação. Prática mental. Identificação de valor. Pense agora na sua principal atividade atual, seu trabalho, seu negócio, seu projeto. Pergunte-se honestamente, qual é o valor real que estou entregando? Como posso aumentar esse valor hoje, mesmo que seja de forma pequena? Pode ser melhorando uma habilidade, sendo mais atencioso com um cliente, encontrando uma solução mais eficiente, compartilhando um conhecimento útil. Identifique uma ação que aumenta seu valor entregue e comprometa-se a realizá-la. Lembre-se do segundo código. Eu não persigo o dinheiro, eu persigo a criação de valor. O dinheiro é a consequência inevitável que me persegue. Terceiro código. O tempo dourado, a maestria do agora produtivo. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, demonstrava uma preocupação quase obsessiva com um recurso que a maioria de nós trata com descaso: o tempo. Enquanto hesitamos, a vida passa, ele alertava. Nada nos pertence, exceto o tempo. Ele percebeu que a forma como usamos nossos momentos determina a qualidade e a prosperidade de nossas vidas. Mas a descoberta estoica vai além da mera gestão do tempo. Eles identificaram o terceiro código. O tempo não é todo igual. Existe o tempo comum, que simplesmente passa, e existe o tempo dourado, momentos de presença focada e propósito claro, onde a criação e a abundância são exponencialmente amplificadas. Não se trata de trabalhar mais horas. Trata-se de transformar as horas que você já tem em ouro puro. Marco Aurélio praticava isso rigorosamente. Acordar antes do amanhecer não era um ato de masoquismo, mas uma estratégia para capturar o tempo dourado. Aquelas horas silenciosas e ininterruptas onde a mente está mais clara, a vontade mais forte e a conexão com a sabedoria interior mais acessível. Ele sabia que uma hora investida nesse estado valia por muitas horas de trabalho disperso e reativo durante o dia. Epicteto ensinava que a questão não é a falta de tempo, mas a falta de consciência do tempo. Vivemos grande parte dos nossos dias em tempo morto. A mente divagando no passado ou ansiosa pelo futuro, realizando tarefas mecanicamente, sem presença, sem intenção. O tempo dourado é o oposto, é estar totalmente aqui, agora, engajado na tarefa presente com excelência e propósito. Bob Proctor ecoa isso. Não me diga que você não tem tempo. Você tem exatamente as mesmas 24 horas que Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Madre Teresa, Leonardo da Vinci tiveram. A diferença não está na quantidade de tempo, mas na qualidade da presença e do foco que trazemos a ele. Musônio Rufo era um mestre nisso. Seus alunos ficavam maravilhados com sua capacidade de realizar tanto com aparente calma. Seu segredo? Viver predominantemente em tempo dourado. Quando comia, estava 100% presente na refeição, saboreando, nutrindo-se. Quando ensinava, estava 100% focado nos alunos, transmitindo com clareza e paixão. Quando descansava, entregava-se ao descanso, restaurando-se completamente, sem divisão, sem desperdício de energia mental. O código opera na distinção. Tempo morto, fazer por obrigação, esperando acabar. Mente dispersa, energia baixa, resultado medíocre. Tempo dourado, fazer com intenção, buscando excelência. Mente presente, energia focada, resultado extraordinário. Catão, o velho, aplicava isso em sua fazenda. Enquanto outros trabalhavam mais horas, ele trabalhava com mais presença. Observava o solo, sentia o clima, agia no momento certo com foco total. Sua produtividade era lendária, não por mais esforço, mas por mais qualidade de tempo investido.
O paradoxo fascinante é, quando você para de tentar gerenciar o tempo como algo externo e começa a gerenciar sua presença dentro do tempo, o tempo parece se expandir. Quando você trata cada momento como precioso, como dourado, você realiza mais com menos estresse. Antípater de Tarso, outro filósofo estoico, chegou a sugerir uma proporção. Uma hora vivida em presença plena e propósito claro pode produzir o valor de um dia inteiro vivido em distração e deriva. Antes de iniciar sua próxima tarefa significativa hoje, seja uma reunião, um trabalho importante, uma conversa, até mesmo uma refeição, faça esta ativação rápida. Pause por 10 segundos. Respire fundo 3 vezes. Traga sua consciência totalmente para o momento presente. Declare internamente: eu ativo agora o tempo dourado. Trago minha presença total, meu foco e minha melhor intenção para esta atividade. Eu transformo este tempo em valor e excelência. Então mergulhe na tarefa a partir desse estado. Faça isso consistentemente e você verá a qualidade dos seus resultados e a sua sensação de controle sobre o tempo mudarem drasticamente. Lembre-se do terceiro código. Eu não sou vítima do tempo. Eu sou o alquimista que transforma momentos comuns em tempo dourado. Minha presença cria minha prosperidade. Quarto código. A lei da circulação, o fluxo que gera abundância. Cleantes, o estoico que sucedeu Zenão, era conhecido por sua simplicidade e trabalho árduo. Mas sua observação atenta do mundo o levou a uma compreensão radical sobre a riqueza. Encapsulada no quarto código, a abundância não é resultado de acumulação, mas de circulação. Assim como a água parada apodrece, a riqueza retida estagna e perde seu poder vital. Isso vai contra o instinto humano básico de guardar, de reter, especialmente quando se tem pouco. Mas os estoicos perceberam que o universo opera sob uma lei de fluxo constante. Energia, ideias, amor, dinheiro, tudo precisa circular para manter sua vitalidade e se multiplicar. Sêneca, apesar de sua imensa riqueza, era famoso por sua generosidade, não apenas com dinheiro, mas com seu tempo, conhecimento e influência. Ele entendia que reter excessivamente era um sinal de medo e criava um bloqueio no fluxo. Ao circular seus recursos com sabedoria e propósito, investindo em outros, apoiando as artes, financiando obras públicas, ele não diminuía sua fortuna. Ele a dinamizava, criando mais oportunidades e valor, que inevitavelmente retornavam a ele, muitas vezes multiplicados. Crísipo aprofundou essa ideia. O universo opera em ciclos. O que você emite, retorna. Mas a qualidade do retorno é determinada pela qualidade e intenção da emissão. Circular por medo de perder atrai mais perda. Circular por obrigação gera ressentimento. Circular esperando um retorno exato limita esse retorno. Mas circular a partir de um senso de abundância interna, com a intenção de genuinamente contribuir e agregar valor, abre as comportas para um fluxo multiplicado. Marco Aurélio aplicou isso em escala imperial. Investir em infraestrutura, educação e bem-estar social não era visto como um gasto, mas como uma forma de circular a prosperidade do império, gerando mais estabilidade, produtividade e lealdade, o que, por sua vez, fortalecia o próprio império. Bob Proctor vivenciou isso de forma dramática. Quando estava começando a entender esses princípios, ainda lutando financeiramente, ouviu seu mentor Earl Nightingale dizer: "Se você quer algo, dê algo primeiro." Com apenas alguns dólares no bolso, ele decidiu testar. Deu uma parte significativa do que tinha. No dia seguinte, recebeu uma quantia inesperada e maior. Ele repetiu o experimento e o padrão se manteve. Ele não estava comprando favores do universo. Ele estava alinhando-se com a lei da circulação. A
A circulação é a primeira lei da vida, ensina Proctor. Seu sangue precisa circular, o ar precisa circular, a energia precisa circular, o dinheiro também. Quando você o retém com medo, você interrompe o fluxo. Quando você o libera com confiança e propósito, você o convida a retornar multiplicado. Hieróclis, com seus círculos concêntricos, nos lembra que a circulação deve se expandir para fora. Começa com cuidar de si mesmo, circular energia para sua saúde, tempo para seu aprendizado, depois para sua família, sua comunidade e assim por diante. Quanto mais amplo o alcance da sua circulação de valor, maior o retorno. Antípater de Tarso chegou a propor uma fórmula ousada. Para atrair o que você deseja, comece circulando em pensamento, sentimento e ação, como se já tivesse 10% disso. Quer uma renda de 100 mil? Comece a pensar, sentir e agir dentro das suas possibilidades atuais, a partir da mentalidade e generosidade de quem já tem 10 mil. Isso ajusta a sua vibração e atrai a realidade desejada. E Musônio Rufo nos lembra que a circulação vai muito além do dinheiro. Circule conhecimento e ele retorna como sabedoria e oportunidades. Circule encorajamento e ele retorna como lealdade e apoio. Circule alegria e ela retorna como bem-estar e conexões. Circule valor em todas as formas e a riqueza material se torna uma consequência natural. Comece seu dia com esta pergunta: o que posso colocar em circulação hoje para agregar valor ao mundo e expressar minha abundância interior? Pode ser um elogio sincero, compartilhar um conhecimento útil, oferecer ajuda, doar uma pequena quantia, fazer uma conexão entre duas pessoas ou simplesmente irradiar energia positiva. Escolha uma forma de circulação consciente e pratique-a hoje. Sinta a energia fluindo através de você, não apenas para você. Lembre-se do quarto código. Eu não sou um reservatório que acumula, sou um canal que circula. Quanto mais valor flui através de mim para o mundo, mais abundância flui de volta para mim. Quinto código: o campo magnético, a atração silenciosa da sua vibração. Posidônio de Apameia foi um estoico singular. Além de filósofo, era um cientista renomado, geógrafo, astrônomo. Suas viagens e observações o levaram a uma descoberta que conecta a física do universo com a metafísica da mente. Observando a propriedade inexplicável dos ímãs de atrair ferro à distância, ele postulou o quinto código. Assim como o ímã possui um campo de força invisível, cada ser humano emana um campo magnético pessoal, uma assinatura vibracional que atrai incessantemente pessoas, circunstâncias e recursos que ressoam com sua frequência dominante. Este campo não é algo místico no sentido vago. Ele é a resultante de 3 componentes interligados e poderosos. 1. Seus pensamentos dominantes. Não os pensamentos passageiros, mas aqueles que você cultiva consistentemente. 2. Suas emoções predominantes. O clima emocional em que você habita na maior parte do tempo. Medo, alegria, gratidão, ressentimento. 3. Suas expectativas nucleares. Suas crenças profundas e muitas vezes inconscientes sobre o que é possível para você e o que você merece. A combinação desses 3 elementos cria sua vibração pessoal, seu campo magnético. E pela lei universal da ressonância, semelhante atrai semelhante, você atrai para sua experiência aquilo que vibra em harmonia com seu campo. Sêneca, ao retornar do exílio, notou essa dinâmica. Ele não disse Roma mudou, mas sim eu mudei para Roma. Ele havia recalibrado seu campo interno durante o exílio, de ressentimento para aceitação, de perda para oportunidade. Ao retornar, sua nova vibração atraiu um conjunto diferente de circunstâncias e relacionamentos, que o levaram de volta ao poder e à riqueza.
Marco Aurélio praticava a gestão consciente de seu campo magnético todas as manhãs. Suas meditações não eram apenas reflexões filosóficas, eram exercícios deliberados para alinhar seus pensamentos com a virtude, suas emoções com a serenidade, apesar do caos externo, e suas expectativas com o dever e a aceitação do destino. Ele estava conscientemente sintonizando seu campo para atrair a força e a sabedoria necessárias para governar. Bob Proctor simplifica: você é um ímã humano. Você está constantemente atraindo para sua vida pessoas e circunstâncias em harmonia com seus pensamentos dominantes. Não é o que você quer que você atrai, é o que você é vibracionalmente. Epicteto, o escravo, é um exemplo poderoso. Seu campo magnético, forjado na liberdade interior, na paz inabalável e na expectativa de servir através da sabedoria, era tão potente que superava sua condição externa. Ele atraía alunos da mais alta nobreza, não por sua posição social, que era nula, mas pela força irresistível de sua vibração. O segredo para dominar seu campo magnético é a consistência. Não adianta tentar pensar positivo por 5 minutos se as outras 23 horas e 55 minutos do dia são dominadas por preocupação, dúvida e reclamação. Seu campo predominante, sua média vibracional, é o que determina sua atração. Catão, o estoico agricultor, entendia isso intuitivamente. Dia após dia, ano após ano, independentemente das flutuações do clima ou do mercado, ele mantinha um campo interno consistente de confiança na natureza, gratidão pela terra e expectativa de colheita abundante. Essa consistência vibracional criava uma resiliência e uma sorte que pareciam desafiar as probabilidades. Como você pode fortalecer e elevar seu campo magnético? Calibração matinal. Ao acordar, antes de qualquer outra coisa, dedique 5 minutos para definir sua vibração para o dia. Escolha pensamentos de possibilidade e gratidão. Sinta emoções de alegria e confiança. Estabeleça expectativas positivas. Crie seu campo deliberadamente. Manutenção diária. Ao longo do dia, faça pausas curtas para checar. Qual é a minha vibração agora? O que estou atraindo neste momento? Se perceber que caiu em negatividade ou preocupação, respire fundo e reajuste conscientemente seu campo para a frequência da abundância e da solução. Amplificação noturna. Antes de dormir, reviva os melhores momentos do dia, sinta gratidão. Visualize seu dia seguinte, ideal se desdobrando perfeitamente. Sinta a emoção de seus objetivos já realizados. Adormeça imerso nessa vibração elevada. Seu subconsciente trabalhará nisso durante a noite. Ariston de Quios, um discípulo de Zenão, afirmou: seu sentimento predominante hoje é a previsão mais precisa do que você atrairá amanhã. Diógenes da Babilônia acrescentou: 2 pessoas podem estar no mesmo lugar, vivendo a mesma situação externa, mas experimentando realidades completamente diferentes. A diferença está em seus campos magnéticos internos. Lembre-se do 5º código. Eu não preciso lutar para conseguir abundância. Eu a atraio silenciosamente através da minha vibração consistente. Meu campo magnético é meu maior poder criativo. 6º código. O poder do momento presente. Chegamos ao código final, talvez o mais direto e ainda assim o mais desafiador de dominar na prática. Crisipo, com sua mente lógica e penetrante, fez a pergunta essencial. Considerando que o passado se foi e o futuro ainda não existe, qual é o único ponto no tempo onde qualquer criação, qualquer mudança, qualquer riqueza pode realmente ser gerada? A resposta, óbvia e profunda, é a essência do 6º código: agora. O momento presente é o único portal para o poder criativo.
Toda a alquimia da transformação da sua realidade acontece aqui, neste instante. O passado existe apenas como memória em sua mente. O futuro existe apenas como projeção em sua imaginação. O único campo de ação real, o único ponto onde você pode exercer sua vontade e aplicar os outros códigos é o agora. Confina-te ao presente, aconselhava Marco Aurélio a si mesmo enquanto governava um império que se estendia por continentes e séculos. Ele sabia que seu poder real não estava nos planos futuros ou nas glórias passadas, mas na qualidade de sua atenção e ação no momento presente. Sêneca aplicou isso de forma brilhante em seus negócios e escritos, enquanto outros ficavam paralisados pela análise excessiva ou esperavam pelas condições ideais. Sêneca agia com os recursos e informações disponíveis agora. Ele entendia que a ação no presente, mesmo imperfeita, é infinitamente mais poderosa do que o plano perfeito que nunca sai do papel. Essa mentalidade de fazer acontecer agora foi um fator-chave em seu sucesso. Bob Proctor martela este ponto. O futuro que você experimentará é determinado pelas ações que você toma, ou deixa de tomar, hoje. Pare de adiar sua vida e sua prosperidade para um quando ilusório. O poder está no agora. Mas a alquimia do agora não é sobre pressa frenética ou impulsividade. É sobre presença focada. É sobre trazer a totalidade do seu ser, sua atenção, sua intenção, sua energia para a tarefa ou momento presente, sabendo que é aqui que a mágica acontece. Epicteto ilustrou isso vividamente. Quando um aluno ansioso perguntou: "Mestre, quando finalmente alcançarei a sabedoria e a paz?" Epicteto respondeu: "No exato momento em que você decidir alcançá-las. Essa decisão só pode ser tomada agora. Você pode escolher agora, ou pode continuar adiando para um amanhã que nunca chega." A alquimia opera transformando a base metal da sua realidade atual no ouro da sua realidade desejada. Mas a fornalha alquímica, o local onde a transmutação ocorre, é sempre o momento presente. Você planta a semente da sua futura colheita agora, através dos seus pensamentos, sentimentos, decisões e ações presentes. Musônio Rufo propôs um exercício poderoso chamado o banquete do agora. A ideia é olhar para sua situação atual, exatamente como ela é, com todos os seus desafios e limitações aparentes, e encontrar nela todos os ingredientes necessários para criar a prosperidade que você busca. O que mudaria se você soubesse que tudo o que precisa já está aqui, agora, esperando para ser ativado pela sua percepção e ação? Você pararia de focar no que falta e começaria a usar criativamente o que tem. Você veria oportunidades disfarçadas de problemas. Você sentiria gratidão pelo presente em vez de ansiedade pelo futuro. Você agiria com poder e confiança em vez de hesitação e medo. Posidônio, o cientista estoico, talvez diria que existe uma fórmula. A qualidade da sua presença e ação no agora é diretamente proporcional à quantidade e qualidade da sua abundância no amanhã. Panécio, seu discípulo, seria ainda mais direto. Sua conta bancária futura é um reflexo direto de como você investe sua atenção e energia no momento presente. Como viver a alquimia do agora? Pare de condicionar sua felicidade e prosperidade a eventos futuros. Troque: quando eu tiver X, serei, farei Guisse, por eu escolho sentir, ser, ir agora. E isso me permite criar, atrair X. Haja com o que você tem, onde você está. Não espere pelas condições perfeitas ou por mais recursos. Comece agora com o que está disponível e os recursos necessários aparecerão conforme você avança. Traga presença total para cada tarefa. Seja respondendo um e-mail, fazendo uma refeição ou conversando com alguém, esteja 100% ali.
A excelência e a oportunidade residem na profundidade da sua presença. Zenão, o náufrago que se tornou fundador, resumiu tudo há milênios. A vida bem-sucedida e próspera não é um destino a ser alcançado no futuro. É um caminho a ser trilhado com sabedoria e virtude a cada passo. E cada passo só pode ser dado agora. Este é o sexto e último código milenar. Integre-o profundamente. Todo o meu poder criativo reside no agora. Eu planto as sementes da minha abundância futura através da qualidade da minha presença e ação neste exato momento. A chave mestra está em suas mãos. Os códigos foram revelados. O espelho interior, a moeda invisível, o tempo dourado, a lei da circulação, o campo magnético, a alquimia do agora. 6 chaves milenares, forjadas na sabedoria estoica e redescobertas por mestres modernos, capazes de destravar as comportas da abundância infinita em sua vida. Estes não são meros conceitos filosóficos, são leis operacionais do universo, tão reais quanto a gravidade. Ignorá-las é viver à mercê das circunstâncias. Compreendê-las e aplicá-las é assumir o comando, tornar-se o arquiteto consciente da sua própria realidade próspera. Lembre-se, a abundância que você busca não está lá fora, esperando para ser encontrada ou conquistada. Ela é um estado interno, uma frequência vibracional, uma consequência natural de alinhar seus pensamentos, emoções, ações e presença com esses códigos eternos. O poder nunca esteve fora de você. A história de Zenão, de Sêneca, de Epicteto, de Proctor, de Hill e a sua própria história a partir de hoje comprovam isso. A maior riqueza não é o que você acumula, mas quem você se torna no processo de aplicar essa sabedoria. Os códigos foram entregues. O conhecimento foi compartilhado, mas a verdadeira transformação só acontece com a aplicação consistente, diária, momento a momento. A chave mestra para a abundância infinita não está mais oculta em pergaminhos antigos ou livros secretos. Ela está agora em suas mãos, em sua mente, em seu coração. Use-a com sabedoria, use-a com coragem, use-a agora. Sua jornada para a prosperidade total, para a vida plena que você nasceu para viver, começa neste exato instante. Obrigado por se permitir esta imersão profunda. Acredite no poder infinito que reside em você. Vá agora e manifeste sua grandeza. Sua vida plena te espera. Meu nome é Pedro Alencar e seja bem-vindo à comunidade estoica. A abundância te esperava. Digite nos comentários "A abundância me espera", que eu vou lhe enviar um presente para seu começo de jornada.